Olá, meninas! Está começando o Desquarenteio, o podcast da mulher madura, das 40 mais. Agora eu quero saber aí, com o passar dos anos, ou seria o passar dos danos, o metabolismo das 40 mais fica mais lento, o colágeno, a elastina diminuem em todo o nosso corpo significativamente. Por isso, a pele madura exige cuidados especiais. E hoje a gente tem convidada especial. E hoje, para falar sobre esse assunto, recebemos a doutora Larissa Benzecri, uma leonina, uma Iron Wife, que depois ela vai contar o que é isso. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa. Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada, espero contribuir com todo carinho e conhecimento. Vamos falar então sobre pele madura. Então a gente já vai começar arrebentando. Já estou aqui comigo, minha necessaire, que não tá tudo que eu uso não, tá? Não está, doutora Larissa, não está tudo. Mas já tem alguma coisa por aqui. Eu vou abrir e vou começar aqui. A Jô também tá. Gente, eu trouxe, eu quero saber se dá pra mim, né? Gente, depois de uma certa idade, eu tava conversando com as meninas em outros episódios, eu sempre conto que eu, desde os 25 anos, até um pouquinho antes, uns 22, quando existia só o Renew da Natura, lembra? Lembro. Que só tinha aquilo. Eu já usava aquilo desde aquela época. Nossa. Não sei se adiantou alguma coisa, mas eu usava. Né? Mas assim, agora é cada vez maior. É filtro solar. Eu que já tenho uma menopausa precoce, já uso aqui esse da Vichy, que eu não sei se é bom, mas eu uso. A vitamina C, todos os dias de noite. Então, assim, a gente vai indo, né? E aquelas pílulazinhas, a pílula da beleza, né? Que me acompanha sempre. Essa pílula é poderosa. Jamile, mostra os teus, que agora a gente vai ver. Agora eu tô com medo, gente, na frente de uma profissional. Então, eu sou da base com filtro solar, porque ninguém é obrigado a ficar vendo a minha carinha branca por aí. A tua tem... A minha é a base com filtro solar. Ah, sim. Eu também tenho. Mas essa aqui que eu trouxe hoje É branquinha. É branquinha. Eu trouxe o filtro solar sem a base pro dia que eu quero mostrar minha pele linda. Eu uso a vitamina C, eu uso um sabonete, eu uso tanta coisa, doutora Larissa, que acaba que a gente não sabe se tá usando certo. Não, por que é necessário da mulher madura na hora de viajar vir essa coisa? Gente, é mais pesada do que a nossa mala, Gente, é o peso da idade. Na minha última viagem, eu tive que abrir meu necessaire no aeroporto, porque tinha tanta coisa, tanto líquido, tanto negócio. E eu gosto de fazer minhas misturinhas também. Ele falou assim, você pode abrir? Nossa, eu abri assim, aquele monte de produtos que eu tava te falando, doutora Larissa, que eu tenho 2 dermatologistas, uma aqui em Manaus e uma em Vitória, na minha terra. Já tá até marcado, né, doutora Denise? Tô chegando aí. Não, depois isso aqui foi uma histeria coletiva, o que mostra o quanto e quanto a mulher se preocupa com a pele e com o envelhecimento. E, doutora Larissa, o microfone é seu. a bola é sua agora. Bom, como a gente está falando do Desquarenteio, né, é muito relevante esse marco dos 40 anos, tá? A produção de colágeno, o processo de envelhecimento, ele se inicia aos 25 anos. A gente para de produzir colágeno nessa idade e vai perdendo, vai consumindo tudo que a gente produziu, em torno de 1% ao ano, até chegar aos 40. Aí chegou nos 40, 35, 40 anos, isso dobra. A gente vai perdendo 2% ao ano. Então é muito natural aquelas pessoas que se amavam, que se curtiam, quando chega aos 40, elas já estão começando a se incomodar. Cara, eu não tinha isso, o meu rosto parece que está derretendo, está me incomodando. Então, é um marco, assim. A gente fala muito sobre grande. Isso. Quando o espelho é um amigo ou um inimigo? Aí eu vou concluir essa do colágeno e vou te falar do espelho. Depois dos 40, a gente tem até os 50, 51 anos, que é quando chega a menopausa. Chegou a menopausa, passa de 2%
para 6% ao ano. Eu tô nesse momento fazendo uma conta na minha cabeça. Meu Então, Deus, doutora, que loucura. É uma loucura, é ladeira abaixo. O que a gente Senhor. tenta estimular, conscientizar a maioria das pessoas é que a gente tem uma janela de oportunidade que se inicia aos 30 anos e vai até os 50. Quanto mais a gente puder estimular colágeno nessa fase, antes da menopausa, melhor. Porque depois a produção é menor e o consumo é maior. Então, realmente fica mais difícil lutar. Doutora, e hoje em dia a gente observa que tem esse boom do colágeno, né? As pessoas começaram realmente a entender como ele funciona. Tem o colágeno que você toma, tem o que você injeta, tem o que você... Como é que fios, né? Exatamente. Para estimular. E isso é um novo queridinho do mercado. Antes da senhora responder sobre o espelho que a Thaís falou, mas me deu essa curiosidade. O colágeno é o nosso grande aliado na atualidade? Na verdade, assim, nós vivemos várias fases dentro da cosmiatria ou da estética, né, do embelezamento. Então, no início, era muito ácido hialurônico, era muita transformação. Era muito volume. Muito volume. E os preenchimentos, hoje, né? Para o pessoal entender que é o preenchimento. Exatamente, isso é o preenchimento. Hoje já se tem um outro conceito da beleza, é a naturalização. Então, a gente também preenche, mas em áreas mais restritas ali. A gente tenta devolver aquele aspecto natural e não transformar as pessoas em outras pessoas. E como tem isso? A gente percebe muito como as pessoas às vezes têm ansiedade, como a gente estava fazendo a nossa histeria coletiva aqui, de querer mudar e não envelhecer e puxar, e acaba indo para o consultório. Pesando a mão, ou não tendo um profissional que dê um freio, ou o olhar estético de cada profissional é diferente. Então, tem pessoas que têm uma pegada de transformação e tem outros que têm de naturalização. E, doutora... É fácil ou é muito difícil dizer não para o teu paciente? Chega o paciente lá e fala assim, doutor, eu quero aquela maçã do rosto bem saliente, eu quero a minha boca grande, eu quero um queixo, uma mandíbula bem quadrada. Aí tu olha e fala bem assim, misericórdia, senhor, não posso fazer harmonização, isso. Não, é uma demonização facial. A harmonização facial que não harmoniza nada. Que demoniza. Demoniza. Aí, assim, eu acho que todo não... para quem tem aquele perfil influente, que gosta de pessoas, que relaciona, ele é doloroso, mas quando ele é verdadeiro, ele é vamos dizer assim... necessário. Ele é pautado numa justificativa plausível, fica fácil. Então, assim, tem princípios, tem valores que eu não abro mão, são inegociáveis. Então, eu vou mostrar para essa pessoa essa visão do especialista que ela não tem. Eu digo que eu não posso funcionar como uma lanchonete. Exato. Tipo, eu quero um misto, eu quero pessoa chega lá um hambúrguer, eu quero... Chega lá com a foto de uma pessoa, doutora, eu quero ficar igual essa moça. O meu nome vai junto com cada rosto. Cada pessoa é uma pessoa, então, né? Assim, a eu tenho sua que ter essa responsabilidade. né? O seu jeito. E a maioria, talvez, desses pacientes que ouvem um não de uma médica criteriosa, eles procuram aqueles outros profissionais, né? Que chegam lá e falam bem assim... Eu faço. Ela fala, nossa, ele é maravilhoso, ele fez tudo o que eu queria. Aí quando você vê, é melhor o resultado não é tão bom. Olha, graças a Deus, assim, eu tenho muita sorte. Eu digo que quando a gente vai para a rede social, quando a gente se expõe, quando a gente fala o que a gente gosta de fazer e o que a gente não gosta de fazer, a gente liberta as pessoas. Né? A gente conecta com as pessoas certas. Exato. Então, assim, já tem alguns anos que eu tenho o prazer de atender pacientes novos e pacientes antigos, porque eles têm aquela mesma vibe, eles têm uma energia que comunica com a minha. Então, assim, é prazeroso. Não tenho esse desgaste, porque eu falo qual é a minha verdade. E é quase que uma terapia, né? O teu consultório. O consultório da doutora Larissa é terapêutico. Ele não trata só da beleza, ele trata de tudo. É um carinho na alma, né? Doutora Larissa, a Jamile, agora há pouco, estava falando do colágeno, que se tornou um queridinho. Agora, sim, eu tenho já visto e lido a respeito que o colágeno esse que a gente toma, que ele não seria tão eficiente. Como a gente deve usar o colágeno? Quais os mais eficientes? Como funciona? Assim, o colágeno oral, ele é
muito legal, ele é uma proteína. Então, para as pessoas que têm uma dieta rica em proteína, às vezes nem tem tanta necessidade de suplementar. Mas a grande maioria dos colágenos com qualidade, ele já vem hidrolisado, já vem na forma ativa, ele já vem associado a vitaminas que ajudam na produção de um colágeno de qualidade. Então, do colágeno que o seu corpo vai produzir. Quando é vantajoso consumir? Quando você faz algum tratamento que estimule colágeno. São associados, então. Exatamente. Tratamentos associados. Então, você fez um tratamento, um bioestimulador, ou um microagulhamento, ou um ultraformer, você vai fazer o consumo por 3 meses desse colágeno oral. E esse colágeno... Tem um período, então, Tem um para tomar. período, porque é o período onde o teu organismo vai estar produzindo esse colágeno novo. Ele não é periódico. Depois desse período, ele não continua agindo. É um ciclo. Você fez um estímulo. Mas aí tu faz umas pausas e volta depois. Se você fizer um novo estímulo, você volta a usar novamente. Eu prefiro tomar o meu colágeno direto. É. Senão eu esqueço. Isso E acontece. assim, eu tô sempre fazendo procedimentos, Isso. intercalando. Por exemplo, quando a gente já tem uma rotina de cuidado, por exemplo, você faz um bioestimulador a cada 4 meses, 3 vezes no ano. Então é melhor nem parar, porque senão aquele um mesinho de folga vai acabar realmente saindo da tua rotina. Né? Se você tem uma rotina de cuidado, legal. Mas se você não faz esse estímulo de colágeno, você está tomando e não necessariamente ele está sendo utilizado na sua pele onde você deseja. E aquela mulher que não tem condição financeira para fazer um procedimento, Uhum. ou que realmente opta em não fazer, esse Uhum. colágeno que a gente toma Toma. em pó, ele faz algum efeito? Pois é. Tem vários estudos e nenhum é muito consistente falando da efetividade real, tá? Existe sim o silício, existe o colágeno oral, ele vai ser absorvido, vai ser utilizado, mas não necessariamente aonde especificamente ela deseja. Então, por exemplo, o colágeno ele é utilizado nas cartilagens, nas membranas orgânicas. Então, não quer dizer que porque eu estou tomando, que ele vai para aquele lugar, se eu não der um endereço. Então, quando a gente estimula, que a gente dá o endereço, Muito bem, eu gostei de agora onde tá isso, entendido. de onde é para ele agir, aí ele vai para aquele lugar, porque senão Tem que ser Perfeito. estimulado. tem que ser estimulado. Porque a gente Perfeito. para de Eu produzir aos adorei 25 Eu anos. amei, doutora Larissa. Não, aos 25 anos é muito jovem. Gente, 25 anos faz 20 anos que eu Então saí eu dos tô- 25 anos. então Então eu eu tô preciso de certa. muito colágeno. Então eu tô certa de botar Renil desde os 25. Doutora Larissa, eu tenho uma outra pergunta para lhe Uhum. fazer. Como é que é tratar a pele da mulher amazonense nesse nosso verão tão intenso, tão ardido, de um sol para cada pessoa? É muito diferente você tratar uma pele Assim, a gente das amazonenses? precisa ter mais cautela, a gente precisa escolher, entender que tem coisas que a gente vai realizar e tem coisas que a gente não vai realizar. Eu, pelo menos, levo dessa forma. Na nossa região, a gente está próximo aos trópicos, então, assim, é muita insolação. Culturalmente, nós não temos o hábito da reaplicação do protetor solar, isso é cultural. E então eu tenho a responsabilidade de também não indicar determinadas coisas, porque eu sei que vai dar caca. Sim. Então, assim, vai manchar, não vai ser satisfatório. Eu digo, tratamento bom é tratamento ganha-ganha. Aquele tratamento que você faz com uma intenção e você ganha outros resultados concomitantes. Então, eu acho que isso é valioso. Doutora Larissa, eu sou gaúcha, né? Venho do Uhum. frio, moro no Amazonas há 5 anos, mas venho. E desde lá, enfim, com dermatologista lá, tinha coisas que eu só podia usar no inverno. Exatamente. Que eram às vezes, Laser pra mais ablativo, isso, ou para tirar peeling. manchas, Exatamente. que não pode ter o sol. Eu fiz a minha formação em São Paulo. Lá tem essa mesma cultura. Lá tem um Exato. inverno de verdade. E as pessoas não E as imaginam pessoas que têm o esse inverno hábito. machuca a pele, né? Não, o inverno resseca demais. Então, todas as gaúchas, todo mundo que está nos vendo no frio, quais são os cuidados para o inverno? Como deixar uma pele mais hidratada no inverno, que resseca tanto? Aí o ideal realmente é encontrar um hidratante daquele que seja específico para sua pele. Então, assim, hoje a gente tem sérum, tem creme, tem várias gel creme, e que não fica oleoso e hidrata realmente, efetivamente. Hoje a gente tem produtos onde a gente injeta na pele que dão uma hidratação e um bolsão hídrico de reserva, vamos dizer assim. Então, aquela pessoa que sempre teve a pele ressecada, poros dilatados, a gente consegue melhorar hoje com
é um tipo de ácido hialurônico que a gente aplica e consegue fazer isso. Doutora Larissa agora fez eu lembrar de algo no nosso podcast com a Eda Vubeto, que ela participou do BBB 17, enfim, tem 70 a mais, uma mulher lindíssima. Ela falou algo no podcast que lembrou também o que a minha mãe disse, que falava muito da marca Nivea, que a Nivea é ótima. Maravilhoso. Por que esse pessoal gosta tanto da Nivea? É maravilhoso mesmo? Primeiro assim, o laboratório é um laboratório dermatológico. Ele é uma fórmula de trocentos anos, então assim, acho que era uma fórmula alemã, se eu não me engano, que se sustenta até hoje. A gente tem o da latinha, o azul escuro, Exatamente. tem agora o soft, né? Mas assim, o cheiro gente, é a cara de característica. casa de mãe. Exatamente, é o cheiro de mãe. Isso é uma alternativa para aquelas uma pessoas... alternativa super legal. Para quem tem pele oleosa, tem o mais leve, e para quem tem pele seca, ele é excelente. E tem um preço ótimo. Tem, porque super acessível. quando a gente começou aqui falando, eu, por exemplo, né, que trouxe aqui o meu da Vichy, né, o Vadiol, que para mim é um lançamento, eu tenho usado justamente porque ele está associado à menopausa, algo que veio muito precocemente para mim, ele não é tão acessível assim. Né? Então, eu fico pensando que são dicas boas. Então, essa dica é uma dica acessível. Olha, por exemplo... Mas não deixar de usar. A indústria, tá? L'Oréal, Vichy, La Roche, SkinCeuticals, todas essas marcas são da L'Oréal. Então, assim, ele tem várias submarcas. Então, a gente sabe que de base, eu preciso economizar, vai no produto da L'Oréal, ele é mais barato, mas ele tem uma qualidade de fabricação premium, porque é uma indústria que só fabrica isso, cara. Perfeito saber disso. Que dica da doutora Larissa. De milhões economizando. Dica da dona Larissa. E eu quero fazer uma pergunta para a doutora Larissa, porque eu tive a sorte, eu falo, que para mim foi uma sorte de ter melasma muito cedo. Então, com 30 anos, eu comecei a cuidar da pele por causa do melasma. E eu tive melasma depois dos 40, agora que desquarentei, né? Nos braços. E eu não sabia que melasma podia ter no corpo. Então, eu queria uma dica para cuidar do melasma. Tanto no rosto, que a gente já sabe, mas no braço, porque ele não sai no braço, no corpo, no pé. Eu vi uma amiga no pé. O ideal, assim, hoje nós evoluímos bastante, a gente tem roupas com fotoproteção, né? Eu tenho e culturalmente várias. As pessoas aderiram muito mais às roupas de proteção do que ao próprio protetor solar, porque é mais prático. Eu usava luva para dirigir. Eu morava em Minas, ia para Vitória todo mês, botava luvinha por causa dos melasma no braço. Gente, e falando de luvinha, a mão envelhece muito e as pessoas esquecem de cuidar, não é? O que a gente faz com as mãos? O que entrega Esconde a idade. ou cuida? O que entrega a idade, tá? Muitas pessoas têm aquele olhar presta no atenção rosto. nessa dica da doutora. Já tô escondendo Presta atenção aqui. Presta atenção na dica da doutora Larissa. Pescoço, colo e mão, gente. Precisa cuidar. Pescoço, colo e mão. Né? Como a gente esquece? Então, assim, eu tenho essa disciplina com as minhas pacientes, a gente foca sempre apagar o incêndio, né? Vamos pro rosto, apaga o incêndio, quando o negócio tá legal e tá destoando, a gente vai descendo. Exatamente. Doutora, e quais são as dicas de cuidado com a pele? Cara, principal, sabonete, né, a higiene, não dormir de maquiagem, hidratar essa pele e usar protetor solar. Eu acho que, de verdade, um bom sabonete, um hidratante, um protetor solar já faz muita diferença. Isso desde cedo. Agora nós não estamos falando só de pele madura, é desde cedo. É uma evolução, como estava dizendo a Adriana ali, né? Desde os 30 anos. Então e o melasma, então, a dica é protetor solar. E 80% a proteção, dos né? melasmas melhoram apenas com uma proteção solar efetiva. Eu até ia pra praia e passava protetor solar no corpo inteiro e ficava lá no sombreiro. Quando eu ia no mar, eu tirava o chapéu e ia. E aí o meu melasma voltava. E eu falava, gente, como assim? Porque eu adoro mar. E eu ficava lá na água. Hoje em dia, eu vou de chapéu, de blusão, não quero nem saber. Pronto. Eu só tiro a minha roupa de proteção para fazer foto. Tem uma situação. Muitas pessoas têm melasma no rosto e elas dizem, não, mas eu não pego só no meu rosto, eu pego só no meu corpo. Só que ela esquece que essa inflamação que acontece no corpo pela exposição solar, ela circula para o
pro corpo inteiro, né? E, inclusive, piora a mancha no rosto, porque libera citocinas, libera hormônios e vai manchar o rosto. Isso que é ela uma não grande pegou sol. novidade para mim, eu acho que um grande alerta para todo mundo. É. Porque, como a Adriana, somos apaixonadas pelo mar, Uhum. e muitas mulheres fazem isso, de ir, ficam lá com um chapelão desse tamanho, Vai mergulhar, tipo Aí chapéu. o Sou que eu dessas. digo, é muito importante a gente ter alguém que a gente confie, pegue na mão e vá, porque não tem cura, tem controle, a gente consegue amenizar, dar uma qualidade de vida e também a pessoa precisa viver. Ela precisa saber que naquele período que ela vai se expor vai piorar e depois tá tudo bem, a gente Volta, tem retoma os os cuidados e Não, eu sou neurótica. Eu vou mergulhar de chapéu. Eu fico muito estranha, gente. Eu comprei aquele de proteção que tem um negocinho aqui. Eu tô nadando lá com aquilo e tô nem aí. Curtindo a sua Porque vibe protegida. É muito caro o meu tratamento. tá certo. É muito É. caro. Eu falo, ó, eu tenho essa pele linda com 51 que eu já vou E fazer. tá ótimo. Tem que se cuidar. Doutora Larissa, as pessoas estão começando a se cuidar mais cedo hoje em dia? Mais cedo e assim, não é só a mulher. Hoje também os homens querem se cuidar e eu fico muito feliz. Eu digo que a pandemia, a segunda onda da pandemia, tocou um botão neles que tipo, cara, não é só trabalho. Eu também preciso... meu bem-estar, né? É, não é só trabalho. E os meninos pequenos se cuidam também. Se cuidam. Ai, Olha, eu os morro de meninos- rir. Eu tenho um filho de 10 anos que ele diz, mãe, com que idade eu posso fazer o semi-slim? meu Deus. Doido pra ter a barriga de tanquinho. O que é o semi-slim? É uma Agora tem que academia do futuro. É onde você deita. A gente dorme e a alguém malha por a máquina gente. trabalha por você. Ela faz 20 mil contrações em 30 minutos. Então, assim, Meu é um Deus. acelerador de resultado. Ele fabrica Uau. 21% de massa magra em 8 sessões. A gente pode morar que nesse delícia. Em aparelho? 2 semanas e meia, tu aumenta 21% de massa magra. Gente, já quero. Gente, a gente pode ser Né? agora ir correndo lá nesse aparelho? É isso. Uma das coisas, eu acho que a alimentação também tem muita relação com a pele. Quais são os alimentos essenciais para que a gente consuma para manter uma pele linda e saudável? Olha, principalmente uma dieta rica em proteína, tá? As pessoas que consomem muito carboidratos, descendentes de italiano, por exemplo, eles vão ter Farinha branca, mais pão. glicação, que vai quebrar essas fibras de colágeno, fora, né? O terror do carboidrato. É. Então, gera um processo inflamatório e isso acaba desgastando mais o processo de envelhecimento. Então, uma dieta rica em proteína, de preferência com oleaginosas, para manter uma hidratação, uma antioxidação e aquelas saladas coloridas, pelo menos umas 4 eu cores. adoro. E eu gostaria de complementar com uma outra pergunta. Aqueles gamezinhos vendidos Sim, na internet sei. histericamente, funcionam? Eu acho que é meio... Ele balela. não tem a dose necessária, tá? Dá para fazer um gummy, para o colágeno fazer efeito, ele precisa ter no mínimo 10 gramas. Então, 10 gramas não cabe no negocinho numa daquele. balinha, né? Não cabe. Então, assim, Por exemplo, meu caso aqui, da minha pílula da beleza, enfim, que são os gummies, né? Eu tomo em 2 cápsulas. aí provavelmente, sei lá, eu acho que o teu colágeno deve ser o Verisol, que ele vai ter 2,5. É Verisol? Não. Não? Tem cartas de Verisol que a gente consegue usar um pouquinho menos. Eu quero ver se a doutora não enxerga bem agora a pegadinha que vai ser. Não, na verdade, tu usa aqui um silício orgânico, um antioxidante, não tem colágeno aqui. Ah, tá bom. É isso. Tá explicado. Tá explicado. Eu tenho uma fórmula que a minha doutora lá de Vitória, que já me acompanha há mais de 10 anos, ela passou, que tem proteção solar Exatamente, no oral. comprimido oral. Isso. Sério? É incrível, Excelente. é incrível. Aí, Que eu preciso por causa do melasma. esses fotoprotetores orais, eles potencializam o efeito do protetor que a gente passa no Não rosto, substitui. mas não substitui. Ah, entendi. Mas aquela ajuda. Junto, É a casadinha. né? Já faz. Isso, melhora o Dá resultado. o up É, que a gente precisa. exatamente. Eu queria só saber quais os outros alimentos que a gente pode... Só citar rapidamente, assim, esses alimentos, assim, quando a gente fala... Assim, por exemplo, alimentos ricos em beta-caroteno, Quais? cenoura, folhas verdes, brócolis, couve, são interessantes. A gente, espinafre, a gente também castanhas, porque elas são ricas em óleos, que esses óleos são antioxidantes.
Então, o que faz o processo de envelhecimento, tá? Primeiro, estresse oxidativo. Tudo que for antioxidante, tudo que for rico em vitamina C, tudo que desinflama, previne o processo de Laranja, envelhecimento. limão, que tem vitamina C. Exatamente, tem vitamina C, ajuda, tá? Tomar um limãozinho todo dia ajuda? Ajuda. Pode botar com alguma coisa dentro e virar uma caipirinha. Faz um shot, olha! Aproveitar, nossa, Jamile, mas aproveitando esse gancho, e os óleos essenciais, eles ajudam? Porque tem um óleo essencial que diz que eu posso tomar 2 gotinhas de manhã, numa aguinha, e eu adoro. Sim, eu sou super adepta, eu até utilizo com os Legal. meus filhos, eu uso. E assim, é um outro tipo de farmácia, né? A gente tem uma Natural. pegada mais natural. Exatamente, eles são super concentrados e são muito efetivos. Eu adoro Eu também Eu gosto intercalo. bastante. Isso. Limão. Eu gostaria de dizer que eu não consigo parar de pensar na máquina que a doutora Larissa falou. Eu queria morar, inclusive, lá. Mas, meninas, a depilação, vou falar um pouquinho agora já da pele madura. A depilação, né, a cera, ela realmente traz flacidez para a mulher? Assim, olha, o aquecimento e o efeito de tração podem piorar, tá? O aquecimento, dependendo da potência dele, pode ser quelante das fibras de colágeno, se ele ultrapassar de 41 graus. E se for abaixo, aí também queima, né? Com certeza. É o E a terror da cera, às vezes, sobrancelha. mais ou menos. A cera Não, é quente, uma coisa- às vezes, é próximo dessa temperatura. Então, isso não é legal. E o efeito de tracionar a pele, de puxar a Traz pele. mesmo a flacidez. Traz. A alternativa hoje seria fazer, então, depilação a laser? Tem as linhas que já não tem essa tração na pele. Tem a depilação a laser. Tem aquelas... Todas duas, tanto laser quanto luz intensa pulsada, que são as duas maiores tecnologias que nós temos para depilação, elas trazem uma depilação prolongada. A gente não pode afirmar que são definitivas, claro. porque o bulbo do pelo ele tem capacidade regenerativa, mas claro que nunca vai voltar a ser o que era. Volta Tá? A mais gente vai fazer um fraquinho. retoquezinho ali e vai mantendo sempre. É isso. Isso. Agora eu vou falar rapidinho do teu espelho, tá? Veio o espelho. Quando a mulher se olha no espelho, essa imagem, ela é emocional. Então, se eu tô bem de cabeça, de autoestima, eu vou me ver super bem no espelho. E não vou perceber problemas. Se eu não tô bem, eu vou ver tudo que é defeito. E a gente realmente tem uma imagem real quando a gente compara a foto. Tá? A mesma matador. coisa, a mesma coisa, por exemplo, quando a gente ganha peso ou perde peso, a gente só percebe na roupa ou quando sobe na balança, porque tu tá tão bem ali que tu não tá nem entendendo porque que a roupa não tá fechando, meu Deus. Ou quando começa a fazer foto, gravar podcast. Como a Aí gente tu vai vê. comparar, vai ver a imagem, meu Deus. É isso, essa imagem ela é emocional, então depende muito do humor. O Botox ainda é o procedimento mais popular? Depende de que localidade. Por exemplo, a gente está trazendo uma novidade. Na Coreia já é o número 1. A Coreia é o berço da estética mundial. Opa! É o PDRN. É um tipo de ácido hialurônico associado a um extrato do esperma do salmão Nossa! que tem a capacidade de transformar aquela célula envelhecida numa célula jovem. Uau! Ele vem com niacinamida, que é um potente anti-inflamatório, antioxidante que a Isso gente já tem utiliza. no Brasil? Já tem aqui? Já tem no Brasil. Eu fui pro Gente. lançamento tem umas 2 semanas e quarta-feira já tá em Manaus. gente. Tô Meu super feliz. Ah, gente, Todo peraí. mundo deve estar querendo. Eu quero rebolar a taça pra tecnologia. Bora lá, doutora. Bora. Rebolar nossa taça pra essa tecnologia. Show! Que maravilha! A tecnologia sempre a favor das pessoas, né? É verdade. Como vai funcionar esse procedimento? Cara, é a mesma pegada de naturalização. Então, assim, ele não volumiza ninguém. Mas E ele a é gente- injeção. isso que eu ia Ele é injetável. injetável e ele é muito indicado para quem tem melasma, para quem tem rosácea, para quem tem cicatriz de acne e para quem quer só hidratar aquela pele e melhorar o viço. Então, para quem tem aquelas ruguinhas que só o Botox já não tira, Ui,
Ele é Nesse fantástico. momento eu tô ligando pra clínica e marcando a minha hora a partir de quarta-feira. Marca pra mim. Marca, Jamile tá aí, por favor. Que delícia esse papo que a gente se Mas ele de substitui o vontade. Botox? Eu fiquei na dúvida ainda. Ele assim, substitui o Botox? na Coreia, ele já passou de todos os outros procedimentos. Ele é o número 1, tá? Esse PDRN. Mas ele tem aquele efeito PDRN. do músculo que fica mais paralisado? Ele não paralisa a musculatura, ele não paralisa nada, mas ele faz o tempo voltar. Ele rejuvenesce a tua ele célula. rejuvenesce Que e dá aquela maravilha. aparência de pele lisa, macia, com viço, um glow. Meu É amor, isso. se vocês me encontrarem na rua, No Brasil. com 20 anos foi o procedimento. É porque a gente foi na doutora Larissa. Por favor, sou eu, tá? Mais jovem. Estarei lá. No Brasil, o Botox ainda é número 1, tá? Ainda é o queridinho, Ainda né? é o queridinho. E provavelmente hoje o mais acessível. Não sei por quanto, É. qual o valor que será esse procedimento, mas eu acredito que por algum tempo o Botox ainda vai ser o mais popular, né? Eu acredito. No Brasil é muito cultural. Aquela coisa que a gente se arrepende de não ter iniciado antes. Com toda certeza. Porque isso é uma coisa, eu acho que importante. O Botox, ele é uma forma também de prevenção. É verdade. É. E recente saiu um trabalho falando, inclusive, que era uma dúvida que a gente tinha, se ele só prevenia, né, ou se ele tratava. E hoje já tem trabalho comprovando que ele realmente trata, estimula colágeno no local aplicado, e as pessoas que fizeram uma aplicação na vida, a gente comparando o processo de envelhecimento dela, é melhor do que a que nunca fez. E tem alguns mitos que eu vou tentar tirar agora. O primeiro deles, quem faz muito exercício físico, né? Quem puxa ferro, treina, o Botox acaba antes. Ele dura menos porque o metabolismo dessa pessoa é mais acelerado. Então, pessoas que têm doenças crônicas, que tomam remédio todos os dias, também vai durar um pouco menos. Mas, às vezes, a gente consegue ajustar isso com uma dose Tô ralada. mais efetiva. Segundo mito, que a mesma marca durante muito tempo não faria mais efeito. É necessário trocar a marca? Só se realmente ela não estiver mais fizesse. fazendo efeito. Entendeu? Isso pode acontecer. E o não fazer efeito é quando ele realmente nem no retoque dá certo. Na verdade, ou a gente percebe uma durabilidade mais curta, com dose plena, com dose efetiva, e aí a gente tenta fazer um rodízio de marcas. Hoje a gente tem diversas marcas e uma delas não tem proteína associada. Todas as outras têm. Então, geralmente, a gente vai para essa toxina sem proteína, dá um descanso, e depois, quando retoma, ele volta ao normal. Então, a gente consegue já viver. Perfeito. Eu quero lembrar uma coisa, agradecer a doutora Larissa por esse papo, né, Eu que conosco agradeço. hoje. E eu gostaria de agradecer ao Amanda Beauty, que agora nos produz e nos Uau! deixa linda, sempre maravilhosa, para estar aqui com você Que hoje. legal. Nos Doutora, pra preparamos gente, para lhe receber Oh, da melhor meu forma Deus. possível. Obrigada. Olha, Agradecemos Beth, demais tá de esse parabéns. Sim, com certeza. Esse podcast tem o apoio da Amanda Beauty. E muito obrigada, doutora Larissa, de ter vindo aqui com a gente, conversado, bater esse papo, que eu tenho certeza que muita gente vai ter muitas informações e tirar muitas E dúvidas. concluindo certeza. o pensamento da Thaís, eu quero agradecer também em nome das suas pacientes. Oh, meu Que Deus. além de serem suas pacientes, elas desenvolvem uma empatia muito grande. Elas chegam no seu consultório com uma autoestima um pouquinho lá embaixo, e não é só um procedimento, é um bate-papo, é um olho no olho, uma identificação. Parabéns, que muitos profissionais sejam assim como você. Oh, Porque o meu Deus dermatologista do céu. hoje tem essa responsabilidade, É uma né? responsabilidade social, né? É verdade. Assim, eu agradeço o convite e poder estar atingindo outras pessoas, passando essa mensagem, eu acho que é transformador. Se eu conseguir tocar na vida de uma pessoa, para mim já valeu muito a pena. E essa é a minha missão. Resgatar a autoestima das pessoas, respeitando a minha verdade, né? Então, Que é lindo! isso. Parabéns! Muito Parabéns. obrigada. Eu agradeço. Meninas, então o Desquarentei vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. E não esqueça de nos seguir no Instagram, @Desquarentei, e lá no YouTube e também no Spotify. Até o próximo E episódio. agora eu vou correndo lá fazer meus tratamentos. Eu também quero, eu vou junto. Oh, meu Deus. Tchau.